Sabedoria. Capítulo 1. Amai a justiça, vós que governais a terra. Tende para com o Senhor sentimentos perfeitos e procurai-o na simplicidade do coração, porque ele é encontrado pelos que o não tentam e se revela aos que lhe recusam sua confiança. Com efeito, os pensamentos tortuosos afastam de Deus, e o seu poder, posto à prova, triunfa dos insensatos. A sabedoria não entrará na alma perversa, nem habitará no corpo sujeito ao pecado. O Espírito Santo, educador das almas, fugirá da perfídia, afastar-se-á dos pensamentos insensatos e a iniquidade que sobrevém o repelirá. Sim, a sabedoria é um espírito que ama aos homens, mas não deixará sem castigo o blasfemador pelo crime de seus lábios, porque Deus lhe sonda os rins, penetra até o fundo de seu coração e ouve as suas palavras. Com efeito, o Espírito do Senhor enche o universo, e Ele que tem unidas todas as coisas ouve toda a voz. Aquele que profere uma linguagem iníqua não pode fugir dele, e a justiça vingadora não o deixará escapar, pois os próprios desígnios do ímpio serão cuidadosamente examinados. O som de suas palavras chegará até o Senhor, que lhe imporá o castigo pelos seus pecados. É, com efeito, um ouvido cioso, que tudo ouve, nem a menor murmuração lhe passa despercebida. Acautelai-vos, pois, de queixar-vos inutilmente. Evitai que vossa língua se entregue à crítica, porque até mesmo uma palavra secreta não ficará sem castigo. E a boca que acusa com injustiça arrasta a alma à morte. Não procureis a morte por uma vida desregrada. Não sejais o próprio artífice de vossa perda. Deus não é o autor da morte. A perdição dos vivos não lhe dá alegria alguma. Ele criou tudo para a existência, e as criaturas do mundo devem cooperar para a salvação. Nelas nenhum princípio é funesto, e a morte não é a rainha da terra, porque a justiça é imortal. Mas a morte, os ímpios a chamam com o gesto e a voz. Crendo-a amiga, consomem-se de desejos e fazem aliança com ela. De fato, eles merecem ser sua presa. Sabedoria. Capítulo 2. Dizem, com efeito, nos seus falsos raciocínios: curta é a nossa vida e cheia de tristezas. Para a morte não há remédio algum. Não há notícia de ninguém que tenha voltado da região dos mortos. Um belo dia nascemos e, depois disso, seremos como se jamais tivéssemos sido. É fumaça a respiração de nossos narizes e nosso pensamento uma centelha que salta do bater de nosso coração. Extinta ela, nosso corpo se tornará pó, e o nosso espírito se dissipará como um vapor inconsistente. Com o tempo, nosso nome cairá no esquecimento, e ninguém se lembrará de nossas obras. Nossa vida passará como os traços de uma nuvem, desvanecer-se-á como uma névoa que os raios do sol expulsam e que seu calor dissipa. A passagem de uma sombra. Eis a nossa vida. E nenhum reinício é possível uma vez chegado o fim, porque o selo lhe é aposto e ninguém volta. Vinde, portanto, aproveitemo-nos das boas coisas que existem. Vivamente gozemos das criaturas durante nossa juventude. Inebriemo-nos de vinhos preciosos e de perfumes, e não deixemos passar a flor da primavera. Coroemo-nos de botões de rosas antes que eles murchem. Ninguém de nós falte a nossa orgia. Em toda parte deixemos sinais de nossa alegria, porque esta é a nossa parte, esta a nossa sorte. Tiranizemos o justo na sua pobreza. Não poupemos a viúva, e não tenhamos consideração com os cabelos brancos do ancião. Que a nossa força seja o critério do direito, porque o fraco, em verdade, não serve para nada. Cerquemos o justo, porque ele nos incomoda. É contrário às nossas ações. Ele nos censura por violar a lei
e nos acusa de contrariar a nossa educação. Ele se gaba de conhecer a Deus e se chama a si mesmo Filho do Senhor. Sua existência é uma censura às nossas ideias. Basta sua vista para nos importunar. Sua vida, com efeito, não se parece com as outras, e os seus caminhos são muito diferentes. Eles nos têm por uma moeda de mau quilate e afasta-se de nossos caminhos como de manchas. Julga feliz a morte do justo e gloria-se de ter Deus por Pai. Vejamos, pois, se suas palavras são verdadeiras e experimentemos o que acontecerá quando da sua morte, porque se o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o tirará das mãos dos seus adversários. Provemo-lo por ultrajes e torturas, a fim de conhecer a sua doçura e estarmos cientes de sua paciência. Condenemo-lo a uma morte infame, porque, conforme ele, Deus deve intervir. Eis o que pensam, mas enganam-se. Sua malícia os cega. Eles desconhecem os segredos de Deus. Não esperam que a santidade seja recompensada e não acreditam na glorificação das almas puras. Ora, Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e os que pertencem ao demônio prová-la-ão. Sabedoria, capítulo 3. Mas as almas dos justos estão na mão de Deus, e nenhum tormento os tocará. Aparentemente estão mortos aos olhos dos insensatos. Seu desenlace é julgado como uma desgraça, e sua morte como uma destruição, quando na verdade estão na paz. Se aos olhos dos homens suportaram uma correção, a esperança deles era portadora de imortalidade, e por terem sofrido um pouco, receberão grandes bens, porque Deus, que os provou, achou-os dignos de si. Ele os provou como ouro na fornalha e os acolheu como holocausto. No dia de sua visita, eles se reanimarão e correrão como centelhas na palha. Eles julgarão as nações e dominarão os povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre. Os que põem sua confiança nele compreenderão a verdade, e os que são fiéis habitarão com ele no amor, porque seus eleitos são dignos de favor e misericórdia. Mas os ímpios terão o castigo que merecem seus pensamentos, uma vez que desprezaram o justo e se separaram do Senhor. E desgraçado é aquele que rejeita a sabedoria e a disciplina. A esperança deles é vã, seus sofrimentos sem proveito, e as obras deles inúteis. Suas mulheres são insensatas, e seus filhos malvados. A raça deles é maldita. Feliz a mulher estéril, mas pura de toda mancha, a que não manchou seu tálamo. Ela carregará seu fruto no dia da retribuição das almas. Feliz o eunuco cuja mão não cometeu o mal, que não concebeu iniquidade contra o Senhor, porque ele receberá pela sua fidelidade uma graça de escol, e no templo do Senhor uma parte muito honrosa, porque é esplêndido fruto de bons trabalhos, e a raiz da sabedoria é sempre fértil. Quanto aos filhos dos adúlteros, a nada chegarão, e a raça que descende do pecado será aniquilada. Ainda que vivam muito tempo, serão tidos por nada, e finalmente sua velhice será sem honra. Caso morram cedo, não terão esperança alguma, e no dia do julgamento não encontrarão nenhuma piedade, porque é lamentável o fim de uma raça injusta. Sabedoria, capítulo 4.
Mais vale uma vida sem filhos, mas rica de virtudes. Sua memória será imortal, porque será conhecida de Deus e dos homens. Quando está presente, imitam-na. Quando passada, desejam-na. Ela teve na glória uma coroa eterna, por ter triunfado sem mancha nos combates. Mas para nada servirá, ainda que numerosa, a raça dos ímpios. Procedendo de renovos bastardos, não estenderá raízes profundas, não se estabelecerá numa base sólida. Ainda que por algum tempo estenda seus ramos, estando instavelmente assentada, será abalada pelo vento e, pela violência da tempestade, será desraigada. Os galhos serão quebrados antes do desenvolvimento. O fruto deles será inútil, verde demais para ser comido e impróprio para qualquer uso. Porque os filhos nascidos de uniões ilícitas serão no dia do juízo testemunhas a deporem contra seus pais. Quanto ao justo, mesmo que morra antes da idade, gozará de repouso. A hora da velhice não provém de uma longa vida e não se mede pelo número dos anos. Mas é a sabedoria que faz as vezes dos cabelos brancos. É uma vida pura que se tem em conta de velhice. Ele agradou a Deus e foi por ele amado. Assim, Deus o transferiu do meio dos pecadores onde vivia. Foi arrebatado para que a malícia lhe não corrompesse o sentimento, nem a astúcia lhe pervertesse a alma. Porque a fascinação do vício atira um véu sobre a beleza moral, e o movimento das paixões mina uma alma ingênua. Tendo chegado rapidamente ao termo, percorreu uma longa carreira. Sua alma era agradável ao Senhor, e é por isso que ele o retirou depressa do meio da perversidade. Os povos que veem esse modo de agir não o compreendem e não refletem nisto. Que o favor de Deus e sua misericórdia são para os seus efeitos e sua assistência está no meio de seus fiéis. O justo, ao morrer, condena os ímpios que sobrevivem. E a juventude, atingindo tão depressa a perfeição, confunde a longa velhice do pecador. Eles verão o fim do sábio e não compreenderão os desígnios do Senhor a seu respeito, nem porque ele o pôs em segurança. Eles verão e mostrarão desprezo, mas o Senhor zombará deles. Depois disso, serão cadáveres sem honra, desterrados entre os mortos, numa eterna ignomínia, porque ele os ferirá e os precipitará sem voz, abatê-los-á nas suas bases e os mergulhará na última desolação. Eles serão entregues à dor e a memória deles perecerá. Comparecerão aterrorizados com a lembrança de seus pecados, e suas iniquidades se levantarão contra eles para os confundir. Sabedoria, capítulo 5. Então, com grande confiança, o justo se levantará em face dos que o perseguiram e zombaram dos seus males aqui embaixo. Diante de sua vista, serão presos de grande temor e tomados de assombro ao vê-lo salvo contra sua expectativa. Tocados de arrependimento, dirão entre si, e, gemendo na angústia de sua alma, dirão: Ei-lo aquele de quem outrora escarnecemos, e a quem loucamente cobrimos de insultos. Considerávamos sua vida como uma loucura e sua morte como uma vergonha. Como, pois, é ele do número dos filhos de Deus? E como está seu lugar entre os santos? Portanto, nós nos desgarramos para longe da verdade. A luz da justiça não brilhou para nós e o sol não se levantou sobre nós. Nós nos manchamos nas sendas da iniquidade e da perdição,
Erramos pelos desertos sem caminhos e não conhecemos o caminho do Senhor. O que ganhamos com o nosso orgulho? O que nos trouxe a riqueza unida à arrogância? Tudo isso desapareceu como sombra, como notícia que passa, como navio que fende a água agitada, sem que se possa reencontrar o rastro de seu itinerário, nem a esteira de sua quilha nas ondas. Como a ave que, atravessando o ar em seu voo, não deixa após si o traço de sua passagem, mas, ferindo o ar com suas penas, fende-o com a impetuosa força do bater de suas asas, atravessa-o e logo nem se nota indício de sua passagem. Como quando uma flecha que é lançada ao alvo, o ar que ela cortou volta imediatamente à sua posição, de modo que não se pode distinguir sua trajetória. Assim, também nós, apenas nascidos, cessamos de ser e não podemos mostrar traço algum de virtude. É no mal que nossa vida se consumiu. Assim, a esperança do ímpio é como a poeira levada pelo vento. É como uma leve espuma espalhada pela tempestade. Ela se dissipa como o fumo ao vento e passa como a lembrança do hóspede de um dia. Mas os justos viverão eternamente. Sua recompensa está no Senhor, e o Altíssimo cuidará deles. Por isso receberão a régia coroa de glória e o diadema da beleza da mão do Senhor, porque os cobrirá com sua direita e os protegerá com seu braço. Por armadura tomará seu zelo ocioso e armará as criaturas para se vingar de seus inimigos. Tomará por couraça a justiça e por capacete a integridade no julgamento. Ele se cobrirá com a santidade. Como um impenetrável escudo, afiará o gume de sua ira para lhe servir de espada, e o mundo se reunirá a ele na luta contra os insensatos. Os raios partirão como flechas bem dirigidas, e, como um arco bem distendido, voarão nas nuvens para o alvo. Uma balista fará cair uma pesada saraiva de ira. A água do mar se levantará em turbilhão contra eles, e os rios se arrastarão impetuosamente. O sopro do Todo-Poderoso se insurgirá contra eles, e os dispersará como um furacão. A iniquidade fará de toda a terra um deserto, e a malícia derribará os tronos dos poderosos. Sabedoria, capítulo 6. Ouvi, pois, ó reis, e entendei. Aprendei vós que governais o universo. Prestai ouvidos, vós que reinais sobre as nações e vos gloriais do número de vossos povos. Porque é do Senhor que recebeste o poder, e é do Altíssimo que tendes o poderio. É Ele que examinará vossas obras e sondará vossos pensamentos. Se ministros do reino, vós não julgastes com igualdade, nem observastes a lei, nem andastes segundo a vontade de Deus, ele se apresentará a vós, terrível, inesperado, porque aqueles que dominam serão rigorosamente julgados. Ao menor, com efeito, a compaixão atrai o perdão, mas os poderosos serão examinados sem piedade. O Senhor de todos não fará exceção para ninguém, e não se deixará impor pela grandeza, porque, pequenos ou grandes, é Ele que a todos criou, e de todos cuida igualmente. Mas para os poderosos, o julgamento será severo. É a vós, pois, ó príncipes, que me dirijo, para que aprendais a sabedoria e não resvaleis. Porque aqueles que santamente observam as santas leis serão santificados, e os que tiverem estudado poderão justificar-se. Anelai, pois, pelas minhas palavras, reclamai-as ardentemente
e sereis instruídos. Resplandecente é a sabedoria, e sua beleza é inalterável. Os que a amam descobrem-na facilmente. Os que a procuram encontram-na. Ela antecipa-se aos que a desejam. Quem, para possuí-la, levanta-se de madrugada, não terá trabalho, porque a encontrará sentada à sua porta. Fazê-la objeto de seus pensamentos é prudência perfeita, e quem por ela vigia, em breve não terá mais cuidado. Ela mesmo vai à procura dos que são dignos dela. Ela lhes aparece nos caminhos, cheia de benevolência, e vai ao encontro deles em todos os seus pensamentos, porque verdadeiramente, desde o começo, seu desejo é instruir, e desejar instruir-se é amá-la. Mas amá-la é obedecer às suas leis, e obedecer às suas leis é a garantia da imortalidade. Ora, a imortalidade faz habitar junto de Deus. Assim, o desejo da sabedoria conduz ao reino. Se, pois, cetros e tronos vos agradam, ó vós que governais os povos, honrai a sabedoria e reinareis eternamente. Mas eu vou dizer o que é sabedoria e como ela nasceu. Não vos esconderei os seus mistérios, mas investigá-la-ei até sua mais remota origem. Porei à luz o que dela pôde ser conhecido e não me afastarei da verdade. Não imitarei aquele a quem a inveja consome, porque esse tal não tem nada a ver com a sabedoria. É no grande número de sábios que se encontra a salvação do mundo, e um rei sensato faz a prosperidade de seu povo. Deixai-vos, pois, instruir por minhas palavras, e nelas encontrareis grande proveito. Sabedoria. Capítulo 7. Eu mesmo não passo de um mortal como todos os outros, e descendo do primeiro homem formado da terra. Meu corpo foi formado no seio de minha mãe, onde, durante 10 meses, no sangue tomou consistência, da semente viril e do prazer ajuntado à união conjugal. Eu também, desde meu nascimento, respirei o ar comum. Eu caí da mesma maneira que todos, sobre a mesma terra, e, como todos, nos mesmos prantos soltei o primeiro grito. Envolto em faixas, fui criado no meio de assíduos cuidados, porque nenhum rei teve outro início na existência. Para todos a entrada na vida é a mesma e a partida semelhante. Assim implorei e a inteligência me foi dada. Supliquei e o espírito da sabedoria veio a mim. Eu a preferi aos cetros e tronos e avaliei a riqueza como um nada ao lado da sabedoria. Não comparei a ela a pedra preciosa, porque todo o ouro ao lado dela é apenas um pouco de areia, e porque a prata diante dela será tida como lama. Eu a amei mais do que a saúde e a beleza, e gozei dela mais do que a claridade do sol, porque a claridade que dela emana jamais se extingue. Com ela me vieram todos os bens, e nas suas mãos inumeráveis riquezas. De todos esses bens eu me alegrei, porque é a sabedoria que os guia. Mas ignorava que ela fosse sua mãe. Eu estudei lealmente e reparto sem inveja, e não escondo a riqueza que ela encerra, porque ela é para os homens um tesouro inesgotável, e os que a adquirem preparam-se para tornar amigos de Deus, recomendados a Ele pela educação que ela lhes dá. Que Deus me permita falar como eu quisera e ter pensamentos dignos dos dons que recebi, porque é Ele mesmo quem guia a sabedoria e emenda os sábios, porque nós estamos nas suas mãos. Nós e nossos discursos, toda a nossa inteligência e nossa habilidade. Foi Ele quem me deu a verdadeira ciência de todas as coisas, quem me fez conhecer a constituição do mundo e as virtudes dos elementos, o começo, o fim e o meio dos tempos, a sucessão dos solstícios e as mutações das estações, os ciclos do ano e as posições dos astros, a natureza dos animais e os instintos dos brutos, os poderes dos espíritos e os pensamentos dos homens, a variedade das plantas e as propriedades das raízes. Tudo que está escondido e tudo que está aparente eu conheço,
porque foi a sabedoria, criadora de todas as coisas, que me ensinou. Há nela, com efeito, um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, penetrante, puro, claro, inofensivo, inclinado ao bem, agudo, livre, benéfico, benévolo, estável, seguro, livre de inquietação, que pode tudo, que cuida de tudo, que penetra em todos os espíritos, os inteligentes, os puros, os mais sutis. Mais ágil que todo um movimento é a sabedoria. Ela atravessa e penetra tudo graças à sua pureza. Ela é um sopro do poder de Deus, uma irradiação límpida da glória do Todo-Poderoso. Assim, mancha nenhuma pode insinuar-se nela. É ela uma efusão da luz eterna, um espelho sem mancha da atividade de Deus e uma imagem de sua bondade. Embora única, tudo pode. Imutável em si mesma, renova todas as coisas. Ela se derrama de geração em geração nas almas santas e forma os amigos e os intérpretes de Deus, porque Deus somente ama quem vive com a sabedoria. É ela, com efeito, mais bela que o sol e ultrapassa o conjunto dos astros. Comparada à luz, ela se sobreleva, porque a luz sucede à noite, enquanto que contra a sabedoria o mal não prevalece. Sabedoria, capítulo 8. Ela estende seu vigor de uma extremidade do mundo à outra e governa todas as coisas com felicidade. Eu a amei e procurei desde minha juventude. Esforcei-me por tê-la por esposa e me enamorei de seus encantos. Ela mostra a nobreza de sua origem em conviver com Deus. Ela é amada pelo Senhor de todas as coisas. Ela é iniciada na ciência de Deus e, por sua escolha, decide de suas obras. Se a riqueza é um bem desejável na vida, que há de mais rico que a sabedoria que tudo criou? Se a inteligência do homem consegue operar, o que então mais que a sabedoria é artífice dos seres? E se alguém ama a justiça, seus trabalhos são virtudes. Ela ensina a temperança e a prudência, a justiça e a força. Não há ninguém que seja mais útil aos homens na vida. Se alguém deseja uma vasta ciência, ela sabe o passado e conjectura o futuro. Conhece as sutilezas oratórias e revolve os enigmas. Prevê os sinais e os prodígios e o que tem que acontecer no decurso das idades e dos tempos. Portanto, resolvi tomá-la por companheira de minha vida, cuidando que ela será para mim uma boa conselheira e minha consolação nos cuidados e na tristeza. Graças a ela, receberei as honras das multidões e, embora jovem como sou, o respeito dos anciãos. Reconhecerão a penetração de meu julgamento e excitarei a admiração dos reis. Se me calo, esperarão que eu fale. Se falo, estarão atentos. E se prolongo o meu discurso, levarão a mão à boca. Por meio dela, obterei a imortalidade e deixarei à posteridade uma lembrança eterna. Governarei povos, e as nações ser-me-ão submissas. Príncipes temíveis estarão cheios de medo ao ouvirem falar de mim. Mostrar-me-ei bom para com o povo e valoroso no combate. Recolhido em minha casa, repousarei junto dela, porque a sua convivência não tem nada de desagradável, e sua intimidade nada de fastidioso. Ela traz consigo, pelo contrário, o contentamento e a alegria. Meditando comigo mesmo nesses pensamentos e considerando em meu coração que a imortalidade se encontra na aliança com a sabedoria, a alegria perfeita na sua amizade,
contínua riqueza na sua atividade, inteligência nas lições de seus entretenimentos familiares e glória na comunicação de suas sentenças, saí à procura a fim de possuí-la em mim. Eu era um menino vigoroso, dotado de uma alma excelente, ou antes, como era bom, eu vinha um corpo intacto. Mas consciente de não poder possuir a sabedoria, a não ser por dom de Deus, e já era inteligência o saber de onde vem o dom, eu me voltei para o Senhor e invoquei-o, dizendo do fundo do coração: Sabedoria. Capítulo 9. Deus de nossos pais e Senhor de misericórdia, que todas as coisas criastes pela vossa palavra e que por vossa sabedoria formastes o homem para ser o Senhor de todas as vossas criaturas, governar o mundo na santidade e na justiça e proferir seu julgamento na retidão de sua alma. Dai-me a sabedoria que partilha do vosso trono, e não me rejeiteis como indigno de ser um de vossos filhos. Sou, com efeito, vosso servo e filho de vossa serva, um homem fraco, cuja existência é breve, incapaz de compreender vosso julgamento e vossas leis. Porque qualquer homem, mesmo perfeito entre os homens, não será nada se lhe falta a sabedoria que vem de vós. Ora, vós me escolhestes para ser rei de vosso povo e juiz de vossos filhos e vossas filhas. Vós me ordenastes construir um templo na vossa montanha santa e um altar na cidade em que habitais, imagem da sagrada habitação que preparastes desde o princípio. Mas ao lado de vós está a sabedoria que conhece vossas obras. Ela estava presente quando fizestes o mundo. Ela sabe o que vos é agradável e o que se conforma às vossas ordens. Fazei-a, pois, descer de vosso santo céu e enviai-a do trono de vossa glória, para que junto de mim tome parte em meus trabalhos e para que eu saiba o que vos agrada. Com efeito, ela sabe e conhece todas as coisas. Prudentemente guiará meus passos e me protegerá no brilho de sua glória. Assim, minhas obras vos serão agradáveis. Governarei vosso povo com justiça e serei digno do trono de meu Pai. Que homem, pois, pode conhecer os desígnios de Deus e penetrar nas determinações do Senhor? Tímidos são os pensamentos dos mortais, incertas as nossas concepções. Porque o corpo corruptível torna pesada a alma, e a morada terrestre oprime o espírito carregado de cuidados. Mal podemos compreender o que está sobre a terra. Dificilmente encontramos o que temos ao alcance da mão. Quem, portanto, pode descobrir o que se passa no céu? E quem conhece vossas intenções, se vós não lhe dais a sabedoria, e se do mais alto dos céus vós não lhe enviais vosso Espírito Santo? Assim se tornaram direitas as veredas dos que estão na terra. Os homens aprenderam as coisas que vos agradam, e pela sabedoria foram salvos. Sabedoria. Capítulo 10. O primeiro homem, o pai do mundo, que foi criado sozinho, foi a sabedoria que cuidou dele. Tirou-o de seu próprio pecado e deu-lhe o poder de reinar sobre todas as coisas. E porque o perverso, na sua ira, dela se afastou, pereceu depois de seu furor fraticida. E estando a terra submersa por causa dele, pelo dilúvio, a sabedoria de novo salvou, conduzindo o justo num lenho sem valor. E quando as nações unânimes caíram no mal,
Foi ela que distinguiu o justo, o manteve irrepreensível diante de Deus e lhe deu a força para vencer sua ternura pelo seu filho. Foi ela que, quando do aniquilamento dos ímpios, salvou o justo, subtraindo-o ao fogo que descera sobre a Pentápole, cuja perversidade, ainda no presente, é testemunhada por uma terra fumegante e deserta, onde as árvores carregam frutos incapazes de amadurecer e onde está erigida uma coluna de sal, memorial de uma alma incrédula. Porque aqueles que desprezaram a sabedoria não somente se prejudicaram em ignorar o bem, mas ainda deixaram aos homens um testemunho de sua loucura, para que seus pecados não fossem esquecidos. Quanto aos que a honram, a sabedoria os liberta de sofrimentos. Foi ela que guiou por caminhos retos o justo que fugia à ira de seu irmão. Mostrou-lhe o reino de Deus e deu-lhe conhecimento das coisas santas. Ajudou-o nos seus trabalhos e fez frutificar seus esforços. Cuidou dele contra a ave dos opressores e o fez conquistar riquezas. Ela o protegeu contra seus inimigos e o defendeu dos que lhe armavam ciladas. E no duro combate deu-lhe vitória, a fim de que ele soubesse quanto a piedade é mais forte que tudo. Ela não abandonou o justo vendido, mas preservou-o do pecado. Desceu com ele à prisão e não o abandonou nas suas cadeias, até que lhe trouxe o cetro do reino e o poder sobre os que tinham oprimido. Revelou-lhe a mentira de seus acusadores e conferiu-lhe uma glória eterna. Foi ela que livrou das nações que o tiranizavam, o povo santo e a raça irrepreensível. Entrou na alma do servo de Deus e se opôs, com sinais e prodígios, a reis temíveis. Deu aos santos o galardão de seus trabalhos. Conduziu-os por um caminho miraculoso. Durante o dia serviu-lhes de proteção e deu-lhe a luz dos astros durante a noite. Fê-los atravessar o Mar Vermelho e deu-lhes passagem através da massa das águas, ao passo que engoliu seus inimigos e depois os tirou das profundezas do abismo. Também os justos, depois de despojados os ímpios, celebraram: Senhor, vosso santo nome, e louvaram, unidos num só coração, vossa mão protetora. Porque a sabedoria abriu a boca aos mudos e tornou eloquente a língua das crianças. Sabedoria, capítulo 11. Pelas mãos de um santo profeta, ela conduziu a bom termo suas obras. Eles atravessaram desertos inabitáveis e armaram suas tendas em lugares inacessíveis. Resistiram aos inimigos e vingaram-se dos adversários. Tiveram sede e vos invocaram. Foi-lhes dada água de um rochedo altíssimo, de uma pedra dura, o remédio para a sede. Assim, com aquelas coisas com as quais foram castigados seus inimigos, por elas mesmas na sua necessidade, eles foram beneficiados. Em lugar das águas de um rio perene, turvadas por sangue pútrido, castigo pelo decreto infaticida, tu lhes deste de modo inesperado água abundante. Isto para que percebessem, com a sede que sentiram, como é que castigavas seus adversários. Ao serem assim provados, mesmo se corrigidos com misericórdia, compreenderam como os ímpios, julgados por tua cólera, sofriam seus tormentos. Pois aos teus filhos provaste como pai que corrige, enquanto a eles castigaste como rei severo que condena. Longe ou perto, foram atingidos por igual, pois dupla aflição os oprimiu e gemiam, recordando o passado. De fato, quando perceberam que, por seus próprios tormentos, os outros estavam sendo beneficiados, os injustos sentiram a ação do Senhor.
porque aquele que outrora fora rejeitado, exposto e desprezado com zombarias, agora, no fim dos acontecimentos, o admiravam, ao sofrerem uma sede diferente da dos justos. Os pensamentos insensatos da sua iniquidade os haviam transviado, a ponto de prestarem culto a mudas serpentes e bichos inúteis. Por isso, como castigo, lhes enviaste uma multidão de mudos animais. Assim chegaram a compreender que cada um é punido por aquelas mesmas coisas com as quais peca. Não teria sido difícil a tua mão toda poderosa, que criou o mundo da matéria informe, soltar contra eles bandos de ursos ou leões audazes, ou feras desconhecidas, recém-criadas, furiosas, exalando hálito de fogo, espalhando uma fumaça infecta, lançando pelos olhos relâmpagos terríveis. Animais capazes de aniquilá-los não apenas com seu malefício, mas de matá-los já com seu aspecto aterrador. Aliás, mesmo sem essas feras, eles poderiam sucumbir com um único sopro, perseguidos pela justiça e varridos pela força do teu poder. Entretanto, tudo o dispuseste com medida, número e peso. Só tu podes desdobrar sempre teu grande poder. Quem, pois, poderia resistir à força do teu braço? O mundo inteiro, diante de ti, é como um pequenino peso na balança, como uma gota do orvalho da manhã que cai sobre a terra. Entretanto, de todos tens compaixão, porque tudo podes, e fecha os olhos aos pecados dos mortais, para que se arrependam. Sim, amas tudo o que existe e não desprezas nada do que fizeste, porque se odiasses alguma coisa, não a terias criado. Da mesma forma, como poderia alguma coisa substituir se não a tivesse querido? Ou como poderia ser mantida na existência se por ti não tivesse sido chamada? Sabedoria, capítulo 12. O teu espírito incorruptível está em todos. É por isso que corriges com carinho os que erram e os repreendes, lembrando-lhes seus pecados, para que se afastem do mal e creiam em ti, Senhor. Quanto aos antigos habitantes da tua casa-terra, tu os odiaste por causa de seus atos detestáveis, obras de feitiçaria e sacrifícios ímpios, assassinatos impiedosos de crianças e banquetes canibalescos de vísceras e sangue humano. A esses iniciados em mistérios no meio de orgias, pais que matavam seus filhinhos indefesos, tu os quiseste destruir pela mão de nossos pais. E assim era a tua terra, predileta entre todas, recebeu uma digna migração de filhos de Deus. Mas, como também aqueles eram seres humanos, tu os trataste com indulgência, mandando-lhes vespas, como precursoras do teu exército, com a missão de eliminá-los pouco a pouco. Não porque fosses incapaz de entregar os ímpios às mãos dos justos, numa batalha, ou de exterminá-los de um só golpe, por meio de animais ferozes ou uma palavra destruidora. Ao contrário, castigando-os pouco a pouco, tu lhes dava a oportunidade para se arrependerem. E isto, embora não ignorasses que eram uma geração perversa, de malícia congênita, e que sua tendência jamais haveria de mudar. Porque eles eram, desde a origem, uma raça maldita. Nem tampouco era por meio de alguém que lhes concedias perdão por seus pecados. De fato, quem poderia dizer-te: que fizeste? Ou quem ousaria opor-se à tua presença? Quem te acusaria por destruíres as nações que fizeste? Quem entraria em juízo contra ti para defender esses injustos? Pois não há, além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas, e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto.
Não há rei nem soberano que possa desafiar-te por causa daqueles a quem castigaste, porque és justo. Tudo dispões com justiça e consideras incompatível com o teu poder condenar a quem não mereça castigo. Tua força é o princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder, e aos que não te conhecem castigas o seu atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governas com grande moderação. Pois se quisesses, estaria ao teu alcance fazer uso do teu poder. Assim procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos deste confortadora esperança de que, depois dos pecados, concedes o arrependimento. Se aos inimigos dos teus servos, merecedores de morte, puniste com tanta brandura e indulgência e lhes deste tempo e lugar para se afastarem da maldade, com que cuidado julgaste teus filhos, a cujos pais concedeste juramentos e alianças de tão belas promessas. Assim, pois, enquanto nos ministras a correção, castiga nossos inimigos de muitas maneiras, para que, quando julgarmos, nos lembremos da tua bondade e, ao sermos julgados, esperemos a tua misericórdia. Eis porque atormentaste, através de suas próprias abominações, os que levavam, na sua insensatez, uma vida injusta. Eles se desviaram tão longe nos caminhos do erro que consideravam deuses os mais vis dentre os repugnantes animais, deixando-se enganar como crianças sem juízo. Por isso, como as crianças sem juízo, enviaste o castigo da zombaria. Mas aos que, nem com essas punições escaminhas, não se emendaram, experimentarão um julgamento digno de Deus. Exasperados pelos sofrimentos causados por aqueles animais que eles mesmos haviam considerado deuses e vendo que por eles eram exterminados, reconheceram como Deus verdadeiro aquele a quem antes havia recusado conhecer. Por isso, chegou para eles o fim da condenação. Sabedoria, capítulo 13. De fato, são fúteis por natureza todos os humanos nos quais não há o conhecimento de Deus. Porquanto, partindo dos bens visíveis, não foram capazes de conhecer aquele que é, nem tampouco, pela consideração das obras, chegaram a conhecer o Artífice. Entretanto, tomaram por deuses, por governadores do mundo, o fogo ou o vento, ou o ar fugídio, o ciclo das estrelas, a água impetuosa, os luzeiros do dia. Se, encantados por sua beleza, tomaram essas criaturas por deuses, reconheceram quanto o seu dominador é maior do que elas, pois foi o princípio e autor da beleza quem as criou. Se ficaram maravilhados com o poder e a energia dessas criaturas, concluam daí quanto mais poderoso é aquele que as fez. De fato, partindo da grandeza e beleza das criaturas, pode-se chegar a ver, por analogia, o seu Criador. Contudo, estes merecem menor repreensão. Talvez se tenham extraviado procurando a Deus e querendo encontrá-lo. Com efeito, vivendo entre as obras dele, põem-se a procurá-lo, mas se deixam levar pela aparência, pois são belas as coisas que se veem. Mesmo assim, nem estes têm desculpa. Pois se chegaram a tão vasta ciência a ponto de investigarem o mundo, como não encontraram mais facilmente o seu Senhor? Infelizes, porém, e sua esperança está em coisas mortas, os que chamaram deuses as obras das mãos humanas. Ouro e prata, invenções da arte, figuras de animais,
ou uma pedra sem valor lavrada em tempos antigos. Um lenhador artesão, por exemplo, corta do bosque um tronco manejável. Dele retira habilmente toda a casca e, valendo-se da sua arte, faz com esmero um objeto útil para a vida cotidiana. Usando ainda dos restos da obra para preparar sua comida, fica satisfeito. Quanto à sobra para que nenhum uso é útil, madeira curva e cheia de nós, vai esculpindo-a diligentemente para seu lazer e, por sua perícia, no tempo livre, dá-lhe uma figura, assemelhando-se à imagem de um ser humano. Ou então dá-lhe a aparência de algum asqueroso animal, passa-lhe vermelhão, dá-lhe com a tinta uma cor avermelhada e encobre todos os defeitos que nela havia. Prepara-lhe então uma digna morada, colocando-a na parede e afixando-a com ferro. Toma precauções ainda para que não caia, pois bem sabe que ela não pode ajudar-se. É uma imagem e precisa de ajuda. Agora, fazendo-lhe promessas a respeito de seus bens, casamento e filhos, não se envergonha de falar com aquilo que não tem alma, e pela saúde roga a quem é enfermo. Pela vida suplica a quem é morto. Para auxílio invoca uma coisa totalmente inútil. Pela viagem pede aquilo que nem pode andar e, quanto à compra e uso, e o bom êxito dos empreendimentos, pede ajuda àquilo que não tem capacidade nenhuma em suas mãos. Sabedoria. Capítulo 14. Outro que se dispõe a navegar, ao começar a viagem por ondas impetuosas, invoca um pedaço de lenha mais frágil do que o lenho que o transporta. A este, a cobiça de ganhar inventou e o artesão com sua habilidade o fabricou. Mas é a tua providência, ó Pai, que segura o leme, porque até no mar abriste caminho e uma rota seguríssima entre as ondas. Assim mostras que és poderoso para salvar de tudo, mesmo se alguém se meta no mar sem perícia. Tu, porém, queres que as obras da tua sabedoria não sejam vãs. Por isso, as pessoas entregam as suas vidas a um lenho insignificante e, mesmo atravessando as ondas numa balsa, conseguem salvar-se. Também no princípio, quando pereceram os soberbos gigantes, refugiando-se à esperança do orbe terrestre numa balsa, esta preservou para o mundo a semente da vida, sendo pilotada pela tua mão. Bendito é, pois, o lenho pelo qual vem a justiça. Maldito, porém, aquilo que é feito por mãos humanas e aquele que o fez, este porque o fabricou, e aquilo porque, sendo corruptível, foi chamado Deus. Dessa forma são odiosos para Deus tanto o ímpio como a sua impiedade. Por isso, tanto aquilo que foi feito como aquele que o fez serão atormentados. Assim, também para os ídolos das nações haverá julgamento, porque, entre as criaturas de Deus, transformaram-se em abominação e em tentação para as pessoas, em armadilha para os pés dos insensatos. Pois o princípio da prostituição é a invenção dos ídolos e a sua descoberta foi a corrupção da vida. Eles não existiam desde o princípio e não existirão para sempre. Pela vanglória das pessoas, é que essas coisas foram introduzidas no mundo, e por isso também seu fim é imediato. Um pai, sofrendo com o luto amargo, manda fazer a imagem do filho que lhe fora prematuramente arrebatado. A seguir começa a cultuar como a um deus, aquele que então havia falecido como simples mortal, e transmite a seus dependentes cerimônias e sacrifícios. Depois, com o andar do tempo, o iníquo costume, afirmando-se para ser observado como lei e por ordem dos soberanos, começa-se a cultuar suas imagens. Como as pessoas não podiam honrá-lo em presença, pelo fato de estarem longe, tornaram presente a sua figura distante, fazendo uma imagem,
visível, do rei a quem desejavam honrar. Podiam assim, com seu zelo, cultuar como presente aquele que de fato estava ausente. Para o incremento desse culto, a exímia diligência do artista impeliu também os que não o conheciam, porque, desejando talvez agradar aquele que o havia contratado, o artista esmerou-se com sua arte por dar à imagem a melhor aparência possível. E uma multidão de pessoas, seduzidas pela beleza da obra, agora consideram como Deus aquele que pouco antes fora honrado como homem. Tal é a ilusão da vida humana. Levados, quer pela fatalidade, quer pela submissão aos reis, os homens deram à pedra e à madeira o nome incomunicável. Além disso, não bastou terem errado sobre o conhecimento de Deus, mas ainda vivendo no grande conflito da sua ignorância, chamam de paz a tantos e tão grandes males. Porque, ou sacrificando os próprios filhos, ou fazendo sacrifícios obscuros, ou entregando-se vigílias cheias de loucuras, de ritos estranhos, já não conservam puros nem a vida nem o casamento. Mas um mata o outro a traição, ou o ultraja com o adultério. E tudo está interligado: sangue e homicídio, furto e mentira, corrupção e infidelidade, perturbação e perjúrio, inversão de valores, esquecimento dos benefícios, corrupção das almas, perversão sexual, desordem nos casamentos, adultério e falta de pudor. Pois o culto dos ídolos inomináveis é o princípio, a causa e o fim de todo o mal. Enquanto se divertem, praticam loucuras ou vaticinam falsidades, ou vivem na injustiça e perjuram com leviandade, porque acreditam em ídolos inanimados, esperam não serem prejudicados ao jurarem falso. Ambas as coisas, porém, lhes caberão em castigo, porque pensaram mal de Deus reverenciando os ídolos, e com malícia juraram falso, desprezando a santidade. Pois não é o poder daqueles por quem juraram, mas a pena devida aos pecadores que perseguem sempre a transgressão dos injustos. Sabedoria, capítulo 15. Mas tu, ó nosso Deus, és bom e verdadeiro. És paciente e tudo governas com misericórdia. Mesmo pecando, somos teus, pois acatamos o teu poder, mas não pecaremos, sabendo que somos contados como teus. Conhecer-te é a justiça perfeita, e acatar teu poder é a raiz da imortalidade. Pois não fomos seduzidos pelas invenções da perversa arte humana, nem pelo trabalho estéril dos pintores com suas figuras lambuzadas de diversas cores, cuja vista desperta a paixão dos insensatos e os faz amar a forma inanimada de uma imagem morta. Esses amantes do mal merecem confiar em tais coisas, tanto os que fabricam como os que as amam e adoram. Mas também o oleiro, amassando com esforço a argila, forma toda espécie de utensílios para nossos usos. Do mesmo barro molda os que servem para usos nobres e outros para usos contrários, tudo de maneira semelhante. O próprio oleiro é juiz do uso que deve ter cada um desses utensílios. Depois, com ímpio trabalho, do mesmo barro molda um Deus falso, ele que pouco antes fora feito da terra e dentro em pouco será reduzido a ela, de onde veio, quando se lhe pedir de volta a vida emprestada. Sua preocupação, porém, não é a que vai sofrer, nem de que sua vida é breve, mas rivaliza com os ourives e os que trabalham a prata e imita os que trabalham o bronze, pondo sua glória em fabricar equívocos. Seu coração é cinza, sua esperança é uma terra vil, e sua vida é mais desprezível que o barro, pois ignora aquele que o plasmou,
que nele inspirou uma alma ativa e nele insuflou o espírito que faz viver. Chega a considerar nossa vida um jogo e nossas atividades como voltadas para o lucro. Por isso diz que se deve tirar proveito de tudo, até do mal. Bem sabe que peca, mais do que todos, aquele que, de matéria argilosa, fabrica frágeis vasos e imagens esculpidas. São, pois, todos insensatos e infelizes, mais que a alma de uma criança incapaz de falar, esses inimigos do teu povo, que na sua prepotência o oprimem, pois transformaram em deuses todos os ídolos das nações, os quais nem podem servir-se dos olhos para ver, nem das narinas para aspirar o ar, nem dos ouvidos para ouvir, nem dos dedos da mão para apalpar, e até seus pés são preguiçosos para andar. Porquanto foi um ser humano que os fez, e os modelou aquele que tem o espírito emprestado. Ora, nenhum homem pode modelar um Deus à sua semelhança, porque sendo mortal, forja com suas mãos iníquas um morto. De fato, ele é melhor do que aqueles aos quais cultua, porquanto pelo menos vive, mesmo sendo mortal, ao passo que aqueles nunca viverão. No entanto, adoram até os mais vis animais, os quais, quanto à bruteza, comparados aos outros, são ainda piores. Nada de belo neles se encontra, que se pudesse desejar, como acontece na forma exterior dos animais. De certo modo, fugiram ao louvor e à bênção de Deus. Sabedoria, capítulo 16. Por isso foram justamente castigados por animais dessa espécie e atormentados por uma multidão de animais. Em vez de feri-lo assim, vós favoreceis vosso povo, satisfazendo por um alimento surpreendente o ardor de seu apetite e oferecendo-lhe por alimento codornizes, de tal modo que aqueles, malgrado sua fome, diante do aspecto hediondo de animais enviados contra eles, experimentaram a náusea. Estes, após uma curta privação, receberam um alimento maravilhoso, pois era preciso que os primeiros, os opressores, fossem oprimidos por uma inexorável fome, e que aos outros fossem apenas mostrados os tormentos suportados por seus inimigos. Efetivamente, quando o cruel furor dos animais os atingiu também, e quando pareceram com a mordedura de sinuosas serpentes, vossa cólera não durou até o fim. Foram por pouco tempo atormentados para sua correção. Eles possuíram um sinal de salvação que lhes lembrava o preceito de vossa lei, e quem se voltava para ele era salvo, não em vista do objeto que olhava, mas por vós, Senhor, que sois o Salvador de todos. Com isso mostráveis a vossos inimigos que sois vós que livrais de todo o mal. Quanto a eles, as mordeduras dos gafanhotos e das moscas os matavam, e não se encontrou remédio para salvar sua vida, porque mereciam ser castigados por tais instrumentos. Mas a vossos filhos, mesmo os dentes de serpentes venenosas, não os puderam vencer, porque, sobrevindo a vossa misericórdia, curou-os. Eram picados, para que se lembrassem de vossas palavras e, em seguida, ficavam curados, para que não viessem a esquecê-las completamente e a subtraírem-se de vossos benefícios. Não foi uma erva nem algum unguento que os curou, mas a vossa palavra que cura todas as coisas, Senhor. Porque vós sois da vida e da morte. Vós conduzis as portas do Hades e de lá tirais. Enquanto o homem se pode matar por sua maldade, não pode fazer voltar o espírito uma vez saído, nem chamar de volta a alma que o Hades já recebeu. Escapar à vossa mão é impossível. E os ímpios, que se recusaram conhecer-vos, foram fustigados pela força de vosso braço, perseguidos por chuvas extraordinárias, saraivas e implacáveis tempestades, e consumidos pelo fogo dos raios.
O que havia de mais admirável ainda é que, na água que tudo extingue, o fogo tomava mais violência, porque o universo toma a defesa dos justos. Ora, a chama temperava seu ardor para não queimar os animais enviados contra os ímpios, para que estes se apercebessem e reconhecessem que eram perseguidos pelo julgamento de Deus. Ora, excedendo sua força habitual, o fogo ardia mesmo no meio da água para destruir os frutos de uma terra iníqua. Mas, pelo contrário, foi com o alimento dos anjos que alimentastes vosso povo. E foi do céu que, sem fadiga, vós lhe enviastes um pão já preparado, contendo em si todas as delícias e adaptando-se a todos os gostos. Esta substância que dáveis se parecia com a doçura que mostráveis a vossos filhos. Ela se adaptava ao desejo de quem a comia e transformava-se naquilo que cada qual desejava. Embora fosse como neve e gelo, ela suportava o fogo sem se fundir, para mostrar que era para os inimigos que o fogo destruía as colheitas quando ardia, apesar da saraiva, e brilhava debaixo de chuvas. Enquanto que se tratava de alimentar os justos, até perdia sua natural violência. A criatura que vos é submissiva, a vós, seu Criador, aumenta sua força para castigar os maus, e os modera para o bem dos que puseram em vós sua fé. Do mesmo modo, transformada em tudo que se queria, servia à vossa generosidade, que a todos alimenta, segundo a vontade dos que dela tinham necessidade, para que os filhos que vós amais, Senhor, aprendessem que não são os frutos da terra que alimentam o homem, mas é vossa palavra que conserva em vida aqueles que creem em vós. O que não era destruído pelo fogo, fundia-se ao simples calor de um raio de sol, para que se soubesse que é preciso antecipar-se ao sol para vos agradecer, e que é preciso adorar-vos antes de raiar o dia, porque a esperança do ingrato é como a geleira do inverno, que se derramará como água inútil. Sabedoria, capítulo 17. Em verdade, grandes e impenetráveis são vossos juízos, Senhor. Por isso as almas grosseiras caíram no erro. Por terem acreditado que podiam oprimir a santa nação, os ímpios, prisioneiros das trevas e encarcerados por uma longa noite, jaziam encerrados nas suas casas, tentando escapar à vossa incessante vigilância. Depois de terem imaginado que, com seus secretos pecados, ficariam escondidos sob o sombrio véu do esquecimento, eles se viram dispersados, como presa de um terrível espanto e amedrontados por alucinações. Mesmo o canto mais afastado em que se abrigavam não os punha ao abrigo do terror. Ruídos aterradores ressoavam em torno deles, e taciturnos espectros de lúgubre aspecto lhes apareciam. Nenhuma chama, por intensa que fosse, chegava a iluminar, e a luz brilhante dos astros era importante para alumiar esta noite sombria. Mas aparecia-lhes de súbito nada mais que uma chama aterradora, e tomados de terror por esta visão fugitiva, julgavam estas aparições mais terríveis ainda. A arte dos mágicos se mostrou ilusória, e esta sabedoria, a que eles pretendiam, evidenciou-se vergonhosamente como falsidade. Aqueles que se jactavam de banir das almas doentes o terror e a perturbação, eram eles mesmos atormentados por um ridículo temor. Mesmo quando nada de mais grave os aterrorizava, a passagem dos animais e o silvo das serpentes punham-nos fora de si, e eles morriam de medo. Recusavam até mesmo contemplar essa atmosfera a qual nada podia escapar, porque a maldade, condenada por seu próprio testemunho, é medrosa, e sob o peso da consciência supõe sempre o pior, pois o temor não é outra coisa que a privação dos socorros trazidos pela reflexão. Porque, quanto menor for em sua alma a esperança de auxílio, tanto mais penosa é a ignorância daquilo que se tem medo.
Eles, durante essa noite de impotência, saída dos recantos do Hades impotente, dormiam num mesmo sono, agitados de um lado pelo terror dos espectros e paralisados de outro pelo desfalecimento da alma, pois era um pavor repentino e inesperado o que se abatera sobre eles. E todo aquele que caía sem força ficava como que preso e encerrado num cárcere sem ferros. Fosse ele camponês ou pastor, ou o operário que se afadiga sozinho no seu trabalho, uma vez surpreendido, tinha de suportar a inevitável necessidade, porque todos estavam ligados por uma mesma cadeia de trevas. O silvo do vento, o canto harmonioso dos passarinhos nos ramos espessos, o murmúrio da águia correndo precipitadamente, o estrondo das rochas que se despenhavam, a carreira invisível dos animais que saltavam, os urros dos animais selvagens, o eco que repercutia nas cavidades dos montes, tudo os paralisava de terror. Enquanto o mundo inteiro era alumiado de uma brilhante luz e sem obstáculos se entregava às suas ocupações, somente sobre eles se estendia uma pesada noite, imagem das trevas que mais tarde os deviam acolher. E eram para si mesmos um peso mais insuportável que esta escuridão. Sabedoria, capítulo 18. Contudo, para vossos santos havia uma luz brilhantíssima. Sem verem seus semblantes, os outros ouviam-lhe a voz e julgavam-nos felizes por não sofrerem os mesmos tormentos. Davam-lhe graças porque não se vingavam dos maus tratos suportados e pediam-lhes perdão de sua inimizade. Pelo contrário, vós destes uma coluna luminosa para guiá-los na sua marcha para o desconhecido, como um sol que, sem incomodá-los, alumiava seu glorioso êxodo. Mas eles bem mereciam ser privados da luz e aprisionados nas trevas. Eles que tinham encerrado em prisões os vossos filhos, através dos quais a incorruptível luz da lei se devia comunicar ao mundo. Também tinham resolvido levar à morte os filhos dos santos. Mas um deles foi exposto e salvo, e para puni-los fizestes parecer em multidão os seus filhos, e todos juntos vós os aniquilastes na profundeza das águas. Esta mesma noite tinha sido conhecida de antemão por nossos pais, para que, conhecendo bem em que juramentos confiavam, ficassem cheios de coragem. Assim, vosso povo esperava tanto a salvação dos justos como a perdição dos ímpios. E pelo mesmo fato de terdes destruído nossos inimigos, vós nos convidastes a ser vossos e nos honrastes. Por isso, os santos filhos dos justos ofereciam secretamente um sacrifício, de comum acordo estabeleciam um pacto divino, que os santos participariam dos mesmos bens e correriam os mesmos perigos, e entoavam já os hinos de seus pais, quando se elevaram os gritos confusos dos inimigos e se espalharam as lamentações dos que choravam seus filhos. Uma mesma sentença feria o escravo e o senhor. O homem do povo sofria o mesmo castigo que o rei. Todos igualmente tinham um número incalculável de mortos abatidos da mesma maneira. Os sobreviventes não eram suficientes para sepultá-los, porque num instante sua melhor geração era exterminada. Depois de terem permanecido incrédulos por causa de seus sortilégios, reconheceram, vendo morrer seus primogênitos, que esse povo era verdadeiramente filho de Deus. Porque, quando um profundo silêncio envolvia todas as coisas e a noite chegava ao meio de seu curso, vossa palavra, toda poderosa, desceu dos céus e do trono real, e qual o implacável guerreiro, arremessou-se sobre a terra condenada à ruína. De pé,
ela tudo encheu de morte, e pisando a terra tocava os céus. No mesmo instante, visões e sonhos terríveis os perturbaram, e temores inesperados os assaltaram. Tombando aqui e acolá, semi-mortos, revelavam a causa da morte que os atingia. Porque os sonhos que os tinham agitado tinham nos informado antecipadamente para que eles não perecessem sem conhecer a causa de sua desgraça. Verdade é que a prova da morte feriu também os justos, e numerosos foram os que ela bateu no deserto. Mas a ira de Deus não durou muito tempo, porque um homem irrepreensível se apressou a tomar sua defesa, servindo-se das armas de seu ministério pessoal, a oração e o sacrifício expiatório do incenso. Opôs-se à ira e pôs fim ao flagelo, mostrando que era vosso servo. Dominou a revolta, não pela força física, nem pela força das armas, mas pela sua palavra deteve aquele que castigava, relembrando-lhe os juramentos feitos aos antepassados e a aliança estabelecida. Já os mortos se amontoavam uns sobre os outros quando ele interveio, deteve a cólera e afastou-a dos vivos. Na sua longa vestimenta estava representado o universo inteiro. Nas 4 fileiras de pedras, os nomes gloriosos dos patriarcas, e no diadema de sua cabeça, vossa majestade. Diante destas coisas, cedeu o exterminador, e foi diante destas coisas que retrocedeu, porque a simples demonstração de vossa ira era suficiente. Sabedoria, capítulo 19. Quanto aos ímpios, inexorável foi a ira que os perseguiu até o fim, porque Deus previa o que eles haveriam de fazer. Isto é, depois de terem deixado partir os justos, instando mesmo que fossem embora, mudariam de opinião e os perseguiriam. Na verdade, eles estavam ainda enlutados e gemiam ainda sobre a tumba de seus mortos, quando loucamente tomaram outra resolução e perseguiram, como a fugitivos, aqueles aos quais tinham rogado que partissem. Um merecido destino os impelia a esse proceder extremo e os atirava no ouvido dos acontecimentos passados para que sofressem, em meio a tormentos, um castigo completo e fossem feridos de uma morte insólita, enquanto o vosso povo tentava uma extraordinária passagem. É que toda a criação, obedecendo a vossas ordens, foi remodelada em sua natureza para que vossos filhos fossem conservados ilesos. Foi vista uma nuvem cobrir o acampamento, e a terra seca surgir do que tinha sido água, um caminho viável formar-se no Mar Vermelho e um campo verdejante emergir das ondas impetuosas. Por aí passou toda ela, a nação dos que vossa mão protegia e que viram singulares prodígios. Iam como cavalos conduzidos à pastagem e saltavam como cordeiros, glorificando a vós, Senhor, seu libertador. Porque eles se lembravam ainda do que tinha acontecido na terra estrangeira, como a terra, contrariando a geração dos vivos, tinha produzido moscas, e como o rio, em lugar de peixes, tinha lançado fora uma multidão de rãs. Mais tarde, viram ainda nascer uma nova espécie de pássaros, quando, premidos pela cobiça, pediram manjares delicados, porquanto, para satisfazê-los, codornizes subiram do mar. Os castigos não surpreenderam os pecadores sem que fossem antes advertidos pela violência dos raios. Suportavam justamente o castigo de sua própria maldade, porque tinham mostrado excessivo ódio pelo estrangeiro. Houve muitos que não quiseram receber hóspedes desconhecidos, mas estes reduziram à escravidão hóspedes que tinham sido benfeitores. E isso não é tudo. Haverá algo a mais que um castigo qualquer para aqueles que acolheram mal os estrangeiros. Mas estes, a princípio, receberam bem seus hóspedes e concederam-lhes a participação em seus direitos. Em seguida, eles os encheram de males.
Do mesmo modo, foram feridos de cegueira, como aqueles homens às portas do justo, quando envolvidos por uma profunda escuridão, procuravam cada um de seu lado o caminho para suas casas. Assim os elementos mudavam suas propriedades entre si, como na harpa os sons mudam de ritmo, conservando a mesma tonalidade. É o que se pode verificar perfeitamente quando se consideram estes acontecimentos. Os seres terrestres tornavam-se aquáticos. Os que nadam passavam à terra. O fogo era mais violento debaixo da chuva, e a água esquecia a propriedade que tem de extingui-lo. Além disso, as chamas não ofendiam as carnes dos frágeis animais que as atravessavam, e não lhe que faziam esse alimento celeste, semelhante ao gelo e inteiramente capaz de se derreter. É que em tudo, Senhor, engrandecestes e glorificastes vosso povo, e não deixastes de assisti-lo em todo tempo e em todo lugar.